Todo mundo achou? Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagom, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod, abaixa um pouquinho, se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagom, rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagom e o colocaram de volta em seu lugar, mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom caído, rosto em terra diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira, só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre nosso Deus Dagom. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: levem a arca do Deus de Israel para Gate. E então levaram a arca do Deus de Israel. Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca do Deus de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar. Eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e a todo o povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: levem embora a arca do Deus de Israel para que ela volte ao seu lugar, caso contrário, ela matará a nós e ao nosso povo, pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores e o clamor da cidade subiu até o céu. Vamos até ler o capítulo 6. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos com que devemos mandá-la de volta a seu lugar. Eles responderam: se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta a sua arca, mas enviem também uma oferta pela culpa, então vocês serão curados e saberão por que a sua mão não tem se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos enviar-lhe? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porque porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes, façam imagens de tumores e dos ratos que estão assolando o país, deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a sua mão sobre vocês, seus deuses e sua terra, porque ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó. Só quando esse Deus tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. E agora então preparem uma carroça nova com 2 vacas que deram cria, sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-nas à carroça, mas afastem delas os seus bezerros e ponham-nos no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham uma caixa ao lado dos objetos de ouro que vocês estão enviando, como oferta pela culpa. Enviem a carroça e fiquem observando. Se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi foi a sua mão que atingiu, e que isso aconteceu conosco por acaso. E assim fizeram: pegaram 2 vacas com cria, amarraram-nas uma na carroça, amarraram-nas uma a uma carroça e prenderam os seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes
mantendo-se na estrada, mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus seguiram até a fronteira de Bet-Semes, até ora o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando viram a arca, alegraram-se muito. Vou ler até aqui, depois com esse livro. Se assente. Está chiando, está de casa. Amém? Paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos continuar estudando o livro de 1 Samuel. Hoje, se der tempo, pela graça de Deus, nós vamos ver capítulos 5, 6 e 7, de uma vez só. O 7 vai ser do verso 1 até o 2. O tema da mensagem de hoje é a Arca da Aliança, volta para Israel. No capítulo 5, nós podemos ver o poder de Deus de vindicar a glória dele, de clamar pela glória dele. Porque o poder vindicador de Deus, se nós aprendemos e olhamos para trás, no texto que nós lemos, Israel tinha perdido a guerra contra os filisteus, a arca havia sido roubada, o sacerdote Eli e toda a sua família haviam morrido. Isso eu estou falando para você relembrar do que nós estávamos falando. A arca foi roubada, a família de Eli e toda a família de Eli morreu, e aconteceu algo trágico em Israel, que foi em Cabode. A nora de Eli, ela disse Cabode, que foi a glória de Israel, foi-se. Então a gente percebe aqui que quando o povo de Deus peca, Deus ele retira do seu povo a sua glória. E aqui, enquanto Israel se lamentava pela sua perda, a gente pode ver que os filisteus estavam comemorando a captura da arca. Nós estamos vendo aí Israel sendo atacado dia após dia, né? Israel, que estava lá quietinho no seu canto, foi atacado. E se você está seguindo as notícias, o Hamas, né? Eles prepararam um plano de ataque a Israel por 2 anos. Então aquilo ali não foi do dia para a noite, ele foi preparado. E a gente percebe que eles comemoraram ali depois de matar pessoas inocentes, né, nesse ataque que teve. E aqui a gente percebe que os filisteus estavam comemorando a captura da arca. E a gente percebe que nesse texto aqui de capítulo 5, os filisteus capturaram a arca da aliança, e a arca eles tiveram ela e obtiveram ela como um troféu de guerra, como um troféu para que eles pudessem mostrar que eles eram mais fortes. E essa arca, a arca da aliança, ela foi levada para o templo de Dagon. Esse Deus Dagon era o Deus da prosperidade dos filisteus. E a arca foi tomada com uma superioridade ao Deus Dagon, e ela foi levada ali para ser colocada diante do Deus Dagon. E ela foi colocada diante do Deus Dagon. Esse Deus Dagon, ele era considerado o Deus da prosperidade. E a arca no templo do Deus Dagon era como ela evidenciava, como se o Deus Dagon fosse mais forte do que o Deus de Israel. Mas antes, esse povo aqui, eles percebem que os filisteus eles não entenderam que a captura da arca não era uma fraqueza de Deus. Foi Deus que permitiu que a arca fosse capturada, porque através da arca capturada seria uma disciplina para o povo de Israel. Então a gente percebe que não há um Deus mais forte do que o nosso Deus. Em Deus não há fraqueza. Então a gente olha para essa tomada da arca, e essa arca foi levada para o templo de Dagon. E o que eu acho interessante é que o juízo do Deus vivo veio sobre o Deus dos filisteus, porque o texto diz que a arca foi colocada de frente para o Deus Dagon, e aos olhos dos filisteus eles estavam subordinando Deus ao Deus Dagon. Mas na manhã seguinte, o Deus Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca. Era como se ele estivesse honrando ao Deus de Israel. Então a gente olha para a posição que esse Deus feito por mãos humanas caiu, é como se ele estivesse reconhecendo a superioridade do Deus de Israel. Então a gente olha aqui que os filisteus novamente pegam esse Deus, colocam ele no lugar, mas na manhã seguinte ele estava de bruços, caído mais uma vez diante
da Arca da Aliança do Senhor. Só que agora aconteceu algo para evidenciar ainda mais o poder de Deus. Agora esse Deus Dagom estava com a cabeça decepada e as mãos cortadas. Então a gente percebe Deus humilhando o Deus dos filisteus e mostrando a sua superioridade. É isso que acontece quando os ídolos, as pessoas idolatram os ídolos. Deus humilha os falsos deuses perante os olhos do mundo. Então Dagom não representava ameaça alguma para o Deus de Israel. Todos os outros deuses precisam de ajuda para ser colocado de pé, mas o nosso Deus, ele não precisa de ajuda de mãos humanas. Salmo 115 diz que os deuses feitos por mãos humanas têm boca, mas não fala, têm pés, mas não anda, têm nariz, mas não cheira, têm boca, mas não fala, e eles não podem fazer nada. Então o peso da glória de Deus esmagou o Deus da glória. Ele foi colocado diante da arca. Um dia ele aparece diante da arca, no outro dia ele aparece com o rosto em terra, com a cabeça decepada e as mãos decepadas, mostrando a superioridade do Deus que nós servimos. Então nós não precisamos ficar com medo. Eu estou falando rapidamente aqui porque eu quero focar mais no capítulo 6. Amém? Daniel está na área. O juízo de Deus não veio simplesmente sobre o Deus Dagom. O texto diz que o juízo de Deus veio também sobre os habitantes da cidade de Asdod. Deus derrubou o Deus Dagom por 2 vezes do seu altar, e por 2 vezes esse Deus, as pessoas pegaram e colocaram esse Deus de volta no altar. Isso acontece quando o povo não se arrepende. Deus humilha os ídolos. Então Deus humilhou o Deus Dagom, mas também Deus castigou os habitantes daquela cidade. Porque é interessante notar que o texto diz que Deus feriu os habitantes daquela cidade com tumores. Os livros que falam sobre esse capítulo aqui diz que o que aconteceu é que provavelmente eles foram infectados pela peste bubônica, que é provocada por ratos. A peste bubônica, ela causa inchaço nos gânglios linfáticos que é na região da virilha e na região das axilas. Deus te livre do mal, porque não tem vaga no você não, porque na minha tradução, pastor, fala que são hemorroidas nas partes íntimas. Hemorroidas nas partes íntimas. Então Deus fez com que as pessoas que adoravam esse Deus Dagom, que ainda não haviam reconhecido a superioridade do Deus de Israel, porque de primeira já era para eles terem reconhecido, quando eles encontram o Deus deles prostrado diante da arca, e no outro dia com a cabeça e as mãos decepadas, mas eles não reconheceram isso. Então a peste bubônica, ela causa inchaço. Então eles foram infectados por essa doença que é provocada por ratos, e quando ela não é tratada, ela pode ser uma doença fatal. Então a mão do Senhor pesou sobre o povo que adorava ao Deus Dagom. Então é por isso que nós temos que dar glória única e exclusivamente a Deus, para que a mão dele não pese sobre nós. Então eles ficaram atordoados porque eles souberam que aquilo ali era a mão de Deus agindo. Isso acontece conosco quando a gente está tentando fazer alguma coisa, mas está em desobediência. A mão de Deus pesa sobre nós, as portas se fecham. E muitas vezes nós ainda ficamos insistindo. Então eles fizeram todos os esforços possíveis para que a arca, que era um símbolo de vitória para eles, fosse retirada da cidade de Asdod. Porque eu não queria a arca da aliança comigo, porque a arca da aliança trazia juízo de Deus sobre onde ela estava. A arca foi tirada de Asdod, e o verso 8 e 9 diz que ela foi levada para a cidade de Gati. E a gente percebe que os filisteus ainda não admitiam, ainda não estavam admitindo que eles estavam sendo julgados por Deus. Então eles estavam querendo preservar a glória para si, a glória da vitória que eles tiveram contra Israel. Eles não queriam renunciar, eles não queriam abrir mão, e eles estavam transportando a arca de cidade em cidade. O texto diz que havia 5 cidades, estados, que os filisteus tinham liderança.
5 líderes, e eles levaram primeiro para Asdod, depois levaram para Gate, e agora em Gate a gente percebe que o castigo também chegou sobre a cidade de Gate. Deus feriu novamente todos os homens, desde os pequenos até os grandes, nasceram tumores em todos daquela cidade. A mesma epidemia que assolou a cidade de Asdod, assolou a cidade de Gate. E muitas vezes, aí você pode analisar e trazer isso para a nossa vida. Muitas pessoas precisam ser repreendidas várias vezes para aprender a obedecer. Eles não aprenderam a obedecer e a se submeter a Deus quando eles encontraram o Deus deles prostrado, rosto em terra diante da arca. Eles preferem tirar a arca do Deus do templo Dagon e levar para a cidade de Asdod. Deus fere essa cidade, eles não reconhecem, eles querem manter a glória e eles levam a arca da aliança para a cidade de Gate. E Deus não abre mão daquilo que é seu. Deus é vindicador, Ele reivindica aquilo que é seu. E aí, muitas vezes eles não entenderam, e por isso muitas vezes acontece isso conosco, ou com algumas pessoas que precisam ser repreendidas paulatinamente, repentinamente, várias e várias vezes, até que elas possam ter o coração quebrantado. E acontece em alguns casos que muitos, mesmo após serem repreendidos várias vezes, não se submetem e não aprendem a obedecer ao Senhor. Isso acontece muito. Depois a arca foi levada para outra cidade. Dessa vez os filisteus levaram a arca da aliança para a cidade de Ecrom. A arca entre os filisteus já não era mais um símbolo de superioridade do Deus Dagon sobre o Deus de Israel, porque onde eles levavam a arca, a mão de Deus pesava. Onde a arca estava, o juízo de Deus vinha. Então os filisteus estavam debaixo do juízo de Deus, e o Deus deles não podia fazer absolutamente nada. É só você olhar para os deuses do Egito. Há uma praga para cada deus do Egito, para mostrar que a superioridade de Deus é maior do que qualquer outro Deus criado pelo homem. Então a gente olha para o texto, Ecrom novamente foi castigada, o terror da morte assombrou também essa cidade. Os que não morreram foram atingidos novamente por tumores. E devido a essa muita derrota, essas muitas enfermidades, esse juízo pesado de Deus, eles convocam os líderes para resolver a situação. Eles deveriam devolver a arca ao seu devido lugar. Porque se eu tivesse com alguma coisa que não fosse minha, e essa coisa eu soubesse que aquilo era causador do mal na minha vida, eu queria logo mandaria embora. Isso a gente pode aplicar. Eu não estou pulando aqui, mas tem muita coisa na nossa vida que já é para tirar da nossa vida. Pessoas, situações, lugares, relacionamentos, pensamentos, que o ciclo já venceu e que nós temos que deixar ir embora. Não é? Nós temos que recomeçar um ciclo novo, mas só que muitas vezes nós ficamos presos a isso. Então, diante dos ídolos mortos, o nosso Deus é o único Deus. A arca foi tomada pelos inimigos, mas Deus triunfou sobre eles. Eles ficaram preocupados, eles queriam, por de todas as formas, resolver essa situação. E a forma de resolver essa situação era devolver a arca da aliança ao seu devido lugar. Deu para entender? Capítulo 5, eles estão com a arca, e onde a arca vai, a mão de Deus pesa. Aonde a arca de Deus, que simbolizava, representava a presença do Deus vivo, para eles a arca de Deus com eles era uma fraqueza de Deus, mas na realidade era Deus mostrando que Ele era forte. Deus permitiu que a arca fosse roubada para operar um juízo tanto nos filisteus quanto no povo de Israel. Agora nós entramos no capítulo 6, onde a arca da aliança ela volta para Israel. A arca da aliança ela ficou 7 meses na terra dos filisteus. Esses 7 meses foi um período difícil para o povo de Israel. Por que foi difícil? 7 meses sem arca, porque a presença de Deus. A arca simbolizava Deus presente e agindo no meio do seu povo. E por 7 meses o povo de Israel ficou sem a presença de Deus. Imagine você ficar um dia sem a presença de Deus. O salmista disse: Senhor, não retire de mim
o teu Espírito. Então eu não consigo nem imaginar ficar um segundo sequer sem a presença do Deus Todo-Poderoso, porque certamente nós entraríamos em depressão, entraríamos em desespero, entraríamos em agonia, entraríamos, quem sabe, até ceifaríamos a nossa própria vida, porque o que adianta ter tudo nesse mundo e não ter Deus? O que adianta ter todas as coisas deste mundo, mas não ter a presença de Deus conosco? E Israel ficou por 7 meses, 7 longos meses, sem a glória de Israel, porque aquilo que representava a presença de Deus estava nas mãos do inimigo. E a gente percebe que esses 7 meses foi 7 meses de agonia para Israel, e 7 meses também os filisteus estiveram com a arca. Foram 7 meses de agonia. Então o Deus Dagom estava decapitado diante da arca do Senhor. O povo filisteu estava debaixo do juízo. Então não foi Deus quem caiu nas mãos dos filisteus, foi os filisteus que caíram no meio, na mão do Deus de Israel. Então os filisteus descobriram que o apóstolo Paulo escreveu em Hebreus 10:31. Sabe o que ele escreveu? Paulo disse assim: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Os filisteus descobriram isso. Dura coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Não queira cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso quando Ele estiver executando juízo, porque dura coisa, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E os filisteus compreenderam isso, eles descobriram que é horrível. E após 7 meses de sofrimento e juízo, por estarem com a arca, eles chegaram à conclusão de que a arca precisava ser devolvida. E aqui eu entro no primeiro tópico. Em primeiro lugar, os filisteus consultaram os sacerdotes e adivinhos para saber o que eles deveriam fazer com a arca. Está aqui os textos, mas devido ao tempo eu não vou ler o texto. Isso está no verso 1 e 2. Vou ler. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos com o que devemos mandá-la de volta a seu lugar. Olha aqui, preste atenção nessa frase. O que faremos com a arca do Senhor? Os filisteus, sem perceberem, já estão dando glória ao Deus de Israel. Eles reconhecem que o Deus de Israel era maior do que o Deus Dagom. E eles perguntam aos sacerdotes e aos adivinhos: o que nós vamos fazer com a arca do Senhor? Diga-nos com que devemos mandá-la de volta. E a gente olha para o texto, após 7 meses de sofrimento, eles se rendem e perguntam o que eles deveriam fazer. Mas eles ainda não estavam certos sobre o que estava acontecendo, se realmente era por causa da captura da arca. Eles achavam que ainda era obra do acaso, não a mão de Deus. Tem muita gente achando que o que está acontecendo na vida dela é obra do acaso. Não. Eu acredito num Deus Todo-Poderoso que guia, rege e direciona a nossa vida. Ou seja, então, tudo que acontece comigo é Deus agindo na minha vida. Aconteceu uma coisa que aos meus olhos é ruim, não é boa, é Deus agindo. Porque a palavra do Senhor diz: todas as coisas cooperam para o bem. Tudo Deus tem um propósito. Aqui os filisteus não entenderam, até então eles não tinham entendido que era a mão de Deus, mas na verdade era Deus agindo. Então a gente olha, eles perceberam que tinham ofendido o Deus Santo e queriam se livrar da arca do Senhor. Eles perceberam que eles tinham que se livrar da arca, eles só não sabiam como. Às vezes tem coisa na nossa vida que a gente tem que se livrar, mas a gente ainda não sabe como. Não é? Mas pela palavra de Deus, Deus pode te dar direção e te dar estratégia para você saber lidar. Porque às vezes é alguma situação emocional que envolve sentimentos, que envolve amigos, que envolve pessoas, que envolve dinheiro. São inúmeras as situações. Muitas vezes a gente entra nas enrascadas da vida. Para entrar a gente é bom, mas para sair é mais difícil, não é? Então é por isso que a gente tem que orar antes para não entrar nas furadas da vida, para arrumar problema onde não tem, como muitas vezes a gente faz. Então eles tinham que se livrar da arca, mas eles não sabiam como fazer. E é o que eu falei anteriormente: há coisas na nossa vida que nós precisamos nos livrar imediatamente. Olha para a vida de Jonas.
O barco afundando, Jonas dormindo, e os marinheiros do navio, o que é que eles fizeram? Estavam jogando tudo que estava no navio, porque eles achavam que aquilo ali era a causa, eles queriam descobrir qual era a causa que estava afundando o navio, só que a causa estava dormindo lá no navio, no porão, escondidinho. Então, fora do navio, com medo de afundar. Então a pergunta é: o que você precisa tirar da sua vida nesse momento? O que te impede? O que muitas vezes você sabe que tem que tirar, mas não sabe como? Ou às vezes você não sabe o que é, ou às vezes sabe o que é, mas o cerne aqui é que eles precisavam retirar da vida deles aquilo que estava sendo a causa do juízo de Deus. Então, eu não sei o que você precisa tirar, eu sei o que eu preciso tirar. Às vezes é um hábito, às vezes é um pensamento, uma situação, um lugar, uma pessoa. Amém? Precisa ser tirado. E eu te dou um conselho: enquanto você não tirar isso da sua vida, não vai haver crescimento, não vai haver vitória, porque às vezes isso tem sido objeto do juízo de Deus na nossa vida, seja o que for. Enquanto não for tirado, enquanto Jonas não foi tirado do navio, a ira de Deus não cessou, o vento continuou. Jonas, só quando ele reconhece: ó, é por minha causa, é só me jogar que para, o vento cessa. Então, enquanto não retirar do coração o que está causando confusão, a confusão vai continuar. Deu para entender? O povo aqui consulta o sacerdote: o que nós vamos fazer com a arca? O que nós temos que devolver com a arca? Então, era o juízo de Deus. Então, tira logo o que você precisa tirar. Eu sempre aconselho as pessoas: cuidado com o livro que você lê, cuidado com as pessoas que você anda, cuidado com as músicas que você ouve no seu carro, cuidado com os pensamentos que sobrevêm à sua mente. Tudo isso pode ser retirado e deve ser retirado, não é? Música influencia muito a nossa vida, não é? A música, você já percebeu que música você escuta ela de manhã e você fica com o refrão na cabeça o dia inteiro? Já aconteceu com você? Aí, se você ouvir uma música que ela não edifica muito a sua alma, você vai ficar com aquela ladainha na sua cabeça o dia inteiro. Você vai ficar com o refrão da música o dia inteiro. E a Bíblia diz: o coração, a boca fala, o coração está cheio. Aí fica ouvindo músicas que não são muito legais para a nossa alma, não é? Para a nossa mente. Então é isso: tire da sua vida o que precisa ser tirado. Amém? Então eles sabiam disso e eles perguntaram aos sacerdotes e os adivinhos. Em segundo lugar, os sacerdotes e os adivinhos disseram aos líderes que a arca deveria ser devolvida. A arca deveria ser devolvida. Ela deveria ser devolvida, mas não sem uma oferta pela culpa. Porque na cabeça deles, se eles levassem a arca e levassem uma oferta pela culpa, eles seriam curados dos temores que estavam matando e tirando a enfermidade deles. E qual foi o conselho? Eu disse que havia 5 príncipes filisteus, e por isso eles deveriam oferecer 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, simbolizando a praga que eles estavam vivendo. Então, ao devolver a arca, eles devolveram não somente a arca, eles devolveram a arca junto com 5 tumores de ouro, representando as 5 cidades-estados dos filisteus e representando os ratos que provocaram a enfermidade. Então essa oferta representava as pragas e ao mesmo tempo solicitava a remoção das pragas. E eles levaram e fizeram isso na esperança de que Deus tiraria o juízo que estava vindo sobre eles. Mas como eles não sabiam, não conheciam a palavra, já aconteceu isso com você? Está dando tudo errado e você faz uma coisa da mais errada aí? Já. Às vezes a nossa vida é assim, é aquela história.
Eu contei esses dias para trás, eu fui no supermercado aqui, eu estava com pressa, estou na fila, a fila que eu estou não anda. Aí eu mudo de fila, a fila que eu estava anda e a que eu não estava, e a que eu estava para. Aí eu vou para outra, a que eu estava anda e a que eu não estava, e a que eu estava e a que eu estou não anda. É aquela história, vai para frente, dá errado, fica parado, dá errado, vai para a direita, dá errado, não faz nada, dá errado, faz alguma coisa, dá errado. Assim estavam os filisteus. O juízo de Deus era tão grande, era tão terrível, que até nessa oferta que eles deram ao Senhor, eles erraram ao tentar agradar ao Senhor. Por que eles erraram? Dando esses tumores de ouro e esses 5 ratos. Porque as ofertas que eles deram para apaziguar a ira de Deus não estavam de acordo com as exigências que a lei exigia deles. Por quê? Os ratos estão entre os animais que não eram aceitos para sacrifício. Aí o escraviçudo, pensando que vai apaziguar a ira de Deus, pega e faz 5 ratos de ouro e leva. E eles fazem as imagens de tumores, que também é impura perante o Senhor, e leva junto com a arca. Aí você pode analisar e perguntar: o que isso tem a ver comigo? Entenda algo. Isso ensina, tudo isso ensina que Deus não aceita qualquer coisa como oferta. Deus não aceita qualquer coisa como oferta. Ele não fala só de dinheiro. Primeiro Deus aceita o adorador, depois Deus aceita a oferta. Se Deus não aceitar no meu coração, a minha oferta vai ser vã. Deus não vai receber. Então, antes de Deus aceitar o nosso culto, primeiro Deus tem que aceitar a nossa vida. Deu para você entender? Então, se Deus não aceita a minha vida, ou seja, lá fora eu sou uma coisa, e chego aqui, eu levanto a mão, choro e dou glória a Deus. Deus não vai aceitar. Porque antes de Deus aceitar o culto, primeiro Ele analisa a vida. É por isso que tem muita gente enganada dentro da igreja. Levanta a mão, chora, pula, rola, mas não obedece pai e mãe, não paga as contas, não dá testemunho lá fora. Aí olha para as pessoas e fala: você é crente? Você é crente? Aí chega aqui e quer dar uma de santinho. Então Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Se o que você faz não reflete aquilo que você é, aquilo que eu sou, tem alguma coisa errada. E tem uma frase que está na minha cabeça desde ontem: os lugares que você e eu procuramos refletem aquilo que nós queremos. Os lugares que nós procuramos, que nós buscamos, mostram o nosso interesse. Tem gente que está indo mais, não estou proibindo e não estou dizendo que é pecado, mas hoje as pessoas estão buscando as coisas lá fora, estão deixando as coisas de Deus de lado. Então a gente olha, a nossa vida deve preceder o culto a Deus. O que mais importa não é a oferta, é o coração em santidade do adorador. Os filisteus erraram porque eles levaram animais imundos, impuros, que Deus não aceitaria. Então, Deus não aceita qualquer coisa. Separe mais tempo para o Senhor. Às vezes a gente oferece 5 minutos do nosso dia para o Senhor, mas oferece 1 hora do nosso dia para o Instagram, para o Facebook, para as mídias sociais. Às vezes nós ficar sentado para ouvir 1 hora a palavra do Senhor é difícil, mas ficar diante de uma televisão, conversando com alguém, jogando conversa fora, indo para o shopping, para o restaurante, isso não traz peso no nosso coração. Então ofereça para Deus melhor. Deus não gosta de sobra. Amém? Deus quer o melhor para a nossa vida. Em terceiro lugar, os sacerdotes e adivinhos fizeram um alerta aos filisteus. Eles aconselham dizendo que a arca tinha que ser devolvida, mas eles deram também um alerta. Isso mostra que eles temiam a Deus. O verso 6 diz assim: por que ter o coração obstinado, como os egípcios e o faraó? Somente quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguir o seu caminho. A história de Israel com o Egito, certamente os sacerdotes e os adivinhos conheciam a história do êxodo de Israel. Eles sabiam como o faraó havia endurecido o coração com relação às coisas de Deus.
não seria necessário as pragas do Egito se Faraó não tivesse endurecido tanto o coração. E eles sabiam, esses sacerdotes aqui, eles sabiam das consequências que a dureza de coração trouxe sobre o Egito do Faraó. Então Faraó não conseguiu deter o povo de Israel, apesar da dureza. Egito foi destruído, mas o povo de Israel saiu a salvo. Então o conselho dos sábios dos filisteus era: se o próprio Faraó teve de ceder, os filisteus deveriam também fazer o mesmo. Se o próprio Faraó cedeu, os próprios filisteus deveriam ceder. Qual que é a lição que nós aprendemos aqui? O que nós entendemos aqui? A lição aqui é clara: quem não aprende com o passado, repete os seus erros. O passado, ele tem que ser o nosso professor, o passado ele tem que ser o nosso pedagogo e não o nosso coveiro. Muitas pessoas ainda estão errando porque não aprenderam com o passado. Se a sua vida, preste atenção nisso, se a sua vida está em um ciclo repetitivo, é porque você ainda está insistindo no erro. Ciclos que se repetem, sempre as mesmas situações, sempre os mesmos problemas, é porque ainda não aprendeu com o erro. E o passado, ele tem que ser o professor e não o nosso coveiro, ele tem que ser o nosso pedagogo. Vocês lembram, não sei se vocês já assistiram filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu particularmente gosto de filmes do gênero de guerra, não porque eu gosto de ver pessoas morrendo, não, eu gosto de ver a história e de aprender com a história. E quando os nazistas foram derrotados e as forças aliadas começaram a chegar nos campos de concentração, eles viram a dimensão do extermínio que estava acontecendo, que muitas pessoas não sabiam. Nem mesmo, a história conta que nem mesmo as cidades próximas as pessoas sabiam que outras pessoas estavam sendo exterminadas. Eu não me lembro o nome do general, mas a história da Segunda Guerra conta que um dos generais pegou e fez toda a cidade vizinha entrar no campo de concentração e ver o que estava acontecendo. Por quê? Para eles verem o que estava acontecendo, para eles não deixarem repetir os mesmos erros que aconteceram naquela época. Então, queridos, nós não podemos ter a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Nós precisamos mudar, e a gente percebe que os filisteus foram aconselhados a não endurecer o coração como o Faraó endureceu. Eles viram que Faraó endureceu o coração e isso trouxe grandes consequências. Quantas pragas foram? 10, né? 10 pragas. Faraó ainda endureceu o coração, deixa Israel ir, depois ele vai atrás de Faraó, do povo de Israel. E a gente sabe que Israel atravessa em terra seca, mas o mar cobre Faraó e todo o seu exército. Então, os filisteus foram alertados. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e Faraó? Então não tenha um coração obstinado, não tenha um coração rebelde, desobediente. Tenha um coração manso, humilde e quebrantado. Se Deus falou, não questione. Se Deus falou, senta, não pergunta por quê, senta. Se Deus mandou, sai, vai, faz, não pergunta por quê, só faz. Porque a Bíblia diz: o que eu faço hoje vocês não sabem, vão compreender depois. É melhor obedecer do que oferecer sacrifício. Amém? Então os sacerdotes alertam os filisteus: não sejam obstinados como os egípcios e como o Faraó fez. Então, se o Faraó cedeu, os filisteus deveriam ceder. Então, se os filisteus e os faraós cederam, cabe a nós, como homens e mulheres que conhecem e temem a palavra, ceder. Amém? É uma guerra perdida, irmão. Lutar contra Deus e lutar contra a vontade de Deus é guerra perdida. Você concorda comigo?
Vamos voltar para Jonas de novo. Jonas, vai para Nínive, prega a minha palavra. Eu vou, não, quero não, posso não. Lembra dessa música? Uma vez eu fui para Porto Seguro e essa música estava no alto. Eu vou, não quero não, posso não, minha mulher não deixa não. O sangue de Jesus tem poder. Onde eu ia, eu ouvi essa música. Aí Deus vira para Jonas e fala assim: vai, prega a minha palavra. Jonas, vou, não quero não, posso não. Estou indo para onde? Para mim. Não, eu deveria ir para Tarsis. Isso. Pegou o navio para Tarsis. Saiu doido da braquiária, vazou. Lá no meio do navio, lá no meio do mar. Olha quem Deus achou: Jonas. Então, não resista a Deus, porque é uma guerra perdida. Outra coisa, os sacerdotes e os adivinhos deram uma estratégia. Isso aqui eu achei interessantíssimo, sobre como a arca deveria ser devolvida. Eu vou ler para você entender. Agora, a estratégia foi essa aqui. Agora então, versos 7 e 9. Agora então, preparem uma carroça nova, com 2 vacas que deram crias e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Preste atenção. Vacas que deram crias, ou seja, que tem bezerro. Amarrem-nas à carroça, mas afastem dela os seus bezerros e a ponham no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão enviando como oferta pela culpa, os ratos e os tumores de ouro. Envie a carroça e fique observando. Se ela for para o seu próprio território na direção de Bet-Semes, que é Israel, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Eles ainda não tinham certeza. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. Então a arca da aliança deveria ser feita dessa forma. Vocês vão pegar um carro novo, uma carroça nova, vão pegar 2 vacas, essas vacas têm que ter bezerros novos, e vocês vão colocar a arca e as ofertas pela culpa, e vão colocar dentro do carro, e vão deixar ir embora. Então eles acharam que essa era uma forma de testar Deus. Porque se as vacas se moverem, você já viu uma vaca com bezerro? A vaca sai de perto do bezerro? Dera uma vaca com bezerro para você ver se ela não sai doido para cima de você. Principalmente aquele Nelore, né? Aqueles brancos, né? Não sou fazendeiro não, mas já vi muito bicho. Vai para cima de uma vaca para você ver que está com um nenenzinho pequeno, com um bezerrinho. Ela vai que vai para o seu lado, você vai para falecer. Vai dar ruim para o seu lado. Mas, meu Deus, pode ter uma página de game aí que fica pegando os membros dos pastores aí e fica colocando lá, como é que é? Worship Face, tem um tanto aí, eles pegam esses vídeos aqui, essas besteiras que os pastores soltam nessas horas de empolgação e colocam lá, quase que eu solto uma besteira aqui, mas vocês entenderam. Então os filisteus acharam que era uma forma de testar Deus. Então se as vacas não se movessem ou fossem para junto dos bezerros, era uma prova que Deus não estava controlando. Ou seja, a vaca é nova, o mais provável é que as vacas vão seguir o seu instinto e vai seguir e voltar para os seus bezerros. E eles sabiam que os dois é praticamente inseparável. Eles estavam testando Deus. Então se as vacas não fossem para Israel e fossem dos seus bezerros, eles saberiam que Deus não estava naquilo. Eles disseram aqui, ó: mas se ela não for, então saberemos que não foi a mão, foi a sua mão que nos atingiu, e que isso não aconteceu para cá. Então, por outro lado, se as vacas fossem para Israel, seria apaziguado e tiraria as pragas. Eles estavam aqui testando Deus através de um sinal. É aqui que entra o que eu quero aplicar nisso na nossa vida. Muitas vezes nós testamos Deus através de sinais. Levanta a sua mão quem já pediu um sinal para Deus. Todo mundo, não é? Quer fazer alguma coisa, precisa fazer alguma coisa e fica naquela agonia: eu faço, eu não faço, é de Deus, não é de Deus, sou eu, é o diabo, é a minha vontade, é Deus, e vira aquela bagunça, vira aquele transtorno na nossa alma. A gente fica agoniado: o que eu faço, como que eu faço? E a gente pede um sinal. Gideão pediu 2 sinais a Deus. 2. O problema do crente
é que eu costumo dizer que nós achamos que Deus trabalha na SNT, que mexe com sinais, sinalização de trânsito. João 20, 29, coloca aí para mim. Então Jesus lhes disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Nós ainda temos algo no nosso coração que nós precisamos ver, tocar, sentir, para nós crermos. Certamente há situações que nós precisamos de sinais de Deus, de confirmação de Deus, para não entrar em rascada. Eu também já pedi sinais para Deus e, se for preciso, eu vou pedir de novo, porque para a gente não entrar em furada. Mas afinal de contas, eu posso pedir sinais a Deus? Em primeiro lugar, guarde isso: nem todos os acontecimentos sobrenaturais são de origem divina. Os magos de Faraó conseguiram falsificar milagres. Quando Moisés vai lá com a vara, que se transforma em serpente, os magos de Faraó conseguiram falsificar. Paulo disse assim: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então isso é muito perigoso, porque nem todos os acontecimentos que são de origem sobrenatural são de origem divina. Então, é por isso que a gente tem que ter discernimento do Espírito para saber discernir se aquele sinal que me foi dado veio de Deus, ou veio de mim mesmo, ou veio do diabo. Porque vai ser o conflito vai ser esse na nossa mente. 3 coisas vão entrar em conflito: eu, Deus e o diabo. Aí quando a gente quer fazer alguma coisa, as 3 vozes estão falando ao mesmo tempo no nosso coração: o diabo, nós mesmos e o próprio Deus. O diabo é fácil você repelir ele, em nome de Jesus ele sai fora. Mas aqui, esse coração ele é enganoso. É aqui que mora o perigo. Já viu aquela música? Olha eu dando um meme pro povo. É aí que mora o perigo. É aqui que mora o perigo, é no coração humano, desesperadamente corrupto. Amém? Espero que ninguém pegue esses mais fortes aí, pastor. Se fizer, até bom, pega já mesmo. Eu não falei nada de besteira, não. Então, nem todos os acontecimentos sobrenaturais são de origem divina. Cuidado. Amém? Cuidado. Porque às vezes pode ser o próprio diabo se transformando em anjo de luz para falsificar e te enganar. Outra coisa, em segundo lugar, na Bíblia os que buscaram sinais e fizeram com um propósito específico de confirmar um chamado anterior de Deus para determinada missão. Ou seja, Moisés recebe um sinal de Deus para confirmar seu chamado para libertar o povo. Gideão pede um sinal para se certificar que deveria lutar contra os midianitas. Os discípulos recebem sinais que confirmaram a ordem de cumprir o MIT. Guarde essa frase: profecia não começa nada, ela só confirma o que Deus já falou no seu coração. Guarde isso. Profecia só vai confirmar o que Deus falou com você lá no seu secreto. Você precisa tomar uma decisão, você orou, dobrou o seu joelho, fez uma campanha de jejum e oração, Deus falou com você. Só você e Deus sabia. Aí você vem para a igreja, Deus me usa dizendo assim: filho, filha, aquilo que eu falei com você lá na sua casa, quando você me questionava sobre determinado assunto, sobre essa situação, fui eu falando, pode ir porque vai dar certo. Confirmou o que Deus já tinha falado antes. Deu para você entender? Amém. Em terceiro lugar, para a gente passar e terminar essa mensagem, os sinais, isso aqui é importante também. Os sinais não constituem uma pré-condição para a fé e não são capazes de produzir fé. Faraó viu muitos sinais, mas mesmo assim não creu. Irmão, se cair pedra, fogo do céu, eu vou crer. Faraó não creu. Jesus operou vários milagres e apesar disso, muitos não creram nele.
Em várias ocasiões, Jesus não atendeu o pedido de sinais, pois sabia que eles não iriam transformar os corações. Então, sinais não são uma pré-condição para ter fé. Tem gente que vê sinal, mas mesmo assim não crê. Tem gente que Deus já deu sinal, Deus já falou com ela, mas ela não crê. Simplesmente ela não crê. Aquela pessoa, vamos usar os dons de profecia, de revelação, né? Todo mundo gosta, eu assim diz o Senhor, todo mundo gosta de ouvir um assim diz o Senhor, né? Acalma a alma. Aí vem um desviado, vem um coração endurecido, vem uma pessoa tribulada na igreja, nunca veio na igreja, não quer ver Deus nem pintar de ouro. Aí ele entra, o profeta vai até ele, põe a mão na cabeça dele, descreve a vida dele desde quando ele nasceu. Fala o que está acontecendo e fala o futuro dele. A pessoa nem chora, nem arrepio dá. Ela vai embora, vira as costas para Deus e para a igreja e faz de conta que não aconteceu nada. Ela viu um sinal. Tem gente que é curada de uma enfermidade terrível, viu um sinal, mas não crê. Então você pode pedir um sinal a Deus, mas porque me viu, você creu? Feliz é o que não vê e crê. Então, leia a definição de fé para mim, acho que é Hebreus 11. Leia a definição de fé comigo para você ver. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ela é a certeza daquilo que eu espero, eu tenho certeza, mesmo eu não vendo, eu tenho uma prova, porque quem fez a promessa não é homem para mentir. Então isso é fé. Então muitas vezes você não vai ver, você não vai sentir, você não vai tocar, nada vai estar acontecendo de bom, mas você tem que ter fé. Você pede sinal, Deus não te dá sinal, mas você tem que ter fé. Amém? Deu para entender? Então a arca tinha que ser devolvida e eles testaram Deus dessa forma, com duas vacas, com um bezerro novo. Se a vaca for para os bezerros, não foi Deus. Mas se a vaca for para Israel, Betsemes, foi Deus. Eles ainda estavam testando Deus. Em quinto lugar, o plano dos sacerdotes dos adivinhos foi colocado em ação. As vacas foram separadas, apartadas dos seus bezerros e colocadas no carro com a arca, os ratos e os tumores. E é interessante que as vacas, contra todas as probabilidades, elas foram diretamente para Betsemes, diretamente para Israel. Durante todo o seu caminho, elas não desviam nem para a direita e nem para a esquerda. E o texto diz que elas foram todo o caminho andando e mugindo. O mugido ali era uma glória para Deus. Eu acho que uma estava dando glória e a outra estava dando terror. Não tem isso na Bíblia, não. É uma heresia que eu acabei de dizer. Esquece. Mas elas foram mugindo. Acabou, pastor? Vamos continuar, porque quando ela levanta, ela me dá o horário. Não é? Então a gente vê que elas não se desviam, elas foram andando contra todas as probabilidades, não se desviam nem para a direita e para a esquerda, porque a natureza da vaca, não sei se essa é a expressão certa, mandaria elas voltarem para os seus bezerros, mas contra todas as probabilidades humanas, elas foram diretamente para Betsemes. E os filisteus ali atrás, o texto diz que eles foram acompanhando, para saber se elas estavam indo diretamente para Israel. E a gente olha e entende que os filisteus não conheciam, podiam não conhecer o Senhor, mas as vacas conheciam o Senhor. As vacas não se desviaram do caminho, provando que até os animais obedecem a Deus. As vacas não se desviaram, provando que até os animais obedecem a Deus. Agora eu vou trazer isso para nós novamente. É agora que o bicho pega. É agora que eu gosto de pregar, explicar o que está acontecendo e aplicar.
É aí que Deus bate na gente. Por quê? Os animais obedecem a Deus, mas nós temos muita dificuldade em obedecer a Deus. A vaca vai andando e mugindo, não desvia nem para a direita nem para a esquerda, vai para onde ela tinha que ir, para Israel. Olha o que o profeta Isaías disse em Isaías 1, verso 3: o boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. O boi conhece o dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe. Israel, o meu povo, nada compreende. Então nós somos filhos, muitas vezes rebeldes, que são menos dedicados ao Senhor do que os animais aos seus donos. Os animais, eles são mais dedicados aos seus donos do que muitas vezes nós somos dedicados ao Senhor. Leandro, Eliana e a Júlia tem quanto cachorro? 3. Comigo 4. Hã? Comigo 4. Com ele 4, palavras dele. Você tem cachorro, Carlos? Eu já vi, né? Só um, né? Quem mais tem cachorro? Quantos? 5? 2 cachorros. Quando vocês chegarem lá, na casa de vocês, e o cachorro sentir o cheiro de vocês, ele já vai vir para perto de vocês. Faz festa. Não é? Faz festa. O boi e o jumento são espertos bastante para reconhecer seus proprietários e obedecem os seus proprietários. Eles conhecem os seus donos, obedecem os seus donos. O povo de Deus conhece o seu dono, mas não obedece o seu dono. Aqui que entra a palavra de Deus. A gente conhece Deus, mas quando se trata de obedecer a Deus, nós somos como esse povo aqui, as vacas, foi andando e mugindo, porque Deus mandou e elas obedeceram. A gente olha novamente para o livro de Jonas. No livro de Jonas, tudo obedece à voz de Deus, menos Jonas. No livro de Jonas, homens, peixes, vermes, animais e plantas estão a serviço de Deus, obedecendo a Deus. No livro de Jonas, Deus está mostrando o seu poder sobre o mar, sobre o vento, sobre tudo. E tudo obedece a Deus, mas Jonas não obedece a Deus. Então, queridos, como eu falei anteriormente, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu não sei aonde você está desobedecendo a Deus, mas a vaquinha aqui obedece a Deus. Se uma vaquinha obedeceu a Deus, uma vaquinha que tinha menino pequeno, hein? Uma vaquinha que certamente o bezerrinho que foi afastado dela estava lá no curral, chamando pela mãe mugindo, mas a mãe deixou o filho, porque ela conhecia o seu Senhor. Então, o conselho que Deus deixa para nós hoje: obedeça. Amém? Amém. Vai pelo caminho, cantando, chorando, plantando semente. Depois você vai colher os seus frutos. E em sexto, tem mais duas. Quando a arca chega em Israel, o povo se alegra e oferece um holocausto ao Senhor. Porque quando a arca volta, o povo se alegra, porque a arca voltando para Israel simbolizava a volta de Deus no seu povo. O povo pega, destrói a carroça, faz uma fogueira, mata as 2 vaquinhas que obedeceram ao Senhor e faz um holocausto ao Senhor em agradecimento ao Senhor. Mas a gente percebe aqui a lição que a gente aplica na nossa vida aqui com a volta da arca do Senhor, é que nós precisamos valorizar mais a presença de Deus conosco. Nós precisamos nos alegrar mais por termos a presença de Deus conosco. Nós precisamos valorizar mais a liberdade que nós ainda temos de nos reunir para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque há igrejas, há um povo perseguido do mundo afora que não pode ter isso aqui. Eu vi um vídeo de uma menininha pequena, maior que o Daniel um pouco. Quantos anos Daniel tem?
fez, acho que ela deveria ter uns 5, 6, 10 anos, porque ela entendeu o que estava sendo dado para ela. Para uma criança, foi dado 2 notas para uma criança de dinheiro. Para outra criança, foi dada uma Bíblia. Essa menina desaba em chorar e abraça a outra. Valorize mais a Bíblia. Valorize mais o culto, o congregar. Valorize mais a presença de Deus. Desfrute mais da presença de Deus. Clame mais pela presença de Deus. Porque ter a presença de Deus é bom, mas nós precisamos da manifestação da presença de Deus sobre a nossa vida. Aqui Israel se alegra e oferece um holocausto, ou seja, eles fizeram uma festa, porque o Icabode tinha se acabado, a glória que havia sido retirada volta para Israel. E para encerrar, entender Deus é difícil, às vezes, mas aqui Deus explica o porquê. Analise tudo que eu falei. A arca foi tomada, o juízo de Deus, eles devolvem a arca volta, chega em Israel, o povo recebe a arca, faz um holocausto, mata as vaquinhas, quebra a carroça, faz um holocausto ao Senhor. Mas aconteceu algo aqui. A ira de Deus veio sobre o povo que recebeu a arca de Israel. Vamos ler o texto? 19 e 21 diz assim: Deus, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? Para quem enviamos a arca, para que se afaste de nós? Parece estranho, não é verdade? Parece estranho, né? A arca de Israel volta e logo Deus traz um juízo sobre o povo dele. 70 homens morrem. O texto explica: o juízo veio sobre esse povo de Israel porque eles não trataram a arca do Senhor com a devida reverência que ela merecia. Eles se alegraram tanto com a presença de Deus, com a arca voltando, com a presença do Senhor voltando, que eles se esqueceram que haviam leis sobre a arca do Senhor. A lei de Deus dizia, aqui que pegou para eles, a lei levítica dizia que somente animais machos poderiam ser sacrificados, e eles oferecem as vacas como sacrifício. Quebrou um mandamento, quebrou uma lei, juízo de Deus, porque era só vaca, era só animal do sexo masculino. Eles pegam vacas, que é animal do sexo feminino. Outra coisa que eles fizeram de errado, o texto diz, foi olhar dentro da arca, movidos por curiosidade. O texto diz aqui que Deus matou 70 por eles terem olhado dentro da arca. Havia uma lei em Números 4:20 que dizia assim, que ninguém devia nem por um instante ver as coisas santas, para que eles não morressem. Aí o que acontece? A arca chega e eles ficaram tão empolgados que os levitas permitiram que a arca fosse aberta à visitação pública. A arca se tornou uma atração turística. E o povo comemorando, eles abriram a arca. Para começar, a arca tinha que ficar tampada. Eles não podiam nem chegar perto da arca. Mas eles quebraram. Eles se esqueceram que só os sacerdotes poderiam ver o exterior da arca. Isso mostra a total santidade de Deus representada. Então, se os filisteus, que eram povos pagãos, foram julgados pela maneira como eles trataram a arca de Deus, Israel, que conhecia a lei de Deus, deveria ter sido mais responsável. Então, aqui nós aplicamos isso na nossa vida. A irreverência com as coisas sagradas não isenta os culpados do castigo de Deus. As coisas de Deus que são sagradas, elas não podem ser tratadas de forma leviana. Amém? Então, trate as coisas de Deus com carinho, com respeito, com temor. Com tremor. Amém? Porque
Deus teve que trazer um juízo para que o povo pudesse entender que as coisas de Deus não é brincadeira. É igual na Santa Ceia, não é? Vamos usar o exemplo da Santa Ceia. 1 Coríntios 11, 23, começa o texto, diz que antes do homem comer e beber, o texto diz: examine-se o homem e depois coma e beba. O que é esse examinar? Examinar, olhar para dentro de si, ver o que está errado, pedir perdão a Deus, depois comer e beber. O texto lá diz assim: quem não faz assim, essa é a razão de muitos estarem doentes e muitos já terem dormido. Ou seja, tem doenças, tem enfermidades que são cometidas ao corpo humano porque as pessoas tratam as coisas de Deus com irreverência, sem temor. É aquela pessoa que vem, come e bebe como se fosse um simples pedaço de pão, quando na realidade a Bíblia está dizendo que é o corpo e o sangue de Jesus. E lá o texto diz assim: para que não seja réu, para que não seja culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por isso Santa Ceia, que é um dos mandamentos, é algo sério. É algo sério. Eu já vi muita gente no dia de ceia não tomando ceia. Na minha opinião, deveria ter pedido perdão e tomar ceia. Porque é melhor pedir perdão, porque, entenda uma coisa, se a pessoa não toma ceia, ela está querendo ficar no pecado. Mas se ela pede perdão e luta, ela vai descer. E para terminar, o verso 7 e 1 diz que depois de toda essa peregrinação da Arca da Aliança, ela foi levada para Kiriat Jearim, para a casa de Abinadab. A Arca da Aliança permaneceu na casa de Abinadab em Kiriat Jearim por 20 anos. A arca só foi retirada de Kiriat Jearim, ela só foi tirada de lá por Davi, que leva ela para ir para Jerusalém. Depois ela permanece em Jerusalém. Aí você pode se perguntar: qual paradeiro se deu com a arca? Alguns dizem que ela foi levada pela Babilônia e se perdeu. Mas não se apegue à arca. Você e eu não precisamos da arca. Nós temos Cristo. Cristo é a nossa arca. Amém? Vamos ficar de pé? A arca, que é símbolo da presença do Senhor, volta para Israel. Ou seja, a presença de Deus volta para o povo. Nós vamos orar o seguinte: nós vamos orar e vamos pedir: Deus, aviva o meu coração, enche o meu coração com o seu poder. Amém? Assim como a glória do Senhor voltou para Israel, traz a glória do Senhor e enche com a glória do Senhor. Amém? E a saga das filhas do cavalo. Esse aqui tem vida. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Eu oro por mim e pela tua igreja. Nós vimos, ó Deus, a peregrinação que a arca teve. Ó Deus, nas mãos dos filisteus ela foi juízo. Nas mãos de Israel, que não tratou, ó Deus, com a devida reverência, também foi juízo. Isso mostra, Senhor, que nós devemos, ó Deus, ter reverência com as coisas do Senhor. E nós precisamos, ó Deus, da sua presença. Israel ficou, ó Deus, 7 meses sem a sua presença, afastado da glória do Senhor. Quantas vezes, ó Deus, há coisas na nossa vida que nos afastam do Senhor. Há situações, ó Deus, e há pecados que nós alimentamos que nos afastam do Senhor. Por isso eu peço em nome de Jesus: tira de perto de nós, Senhor. Tira de dentro de nós tudo aquilo, ó Deus, que nos afasta do Senhor. Que retira de perto de nós a manifestação da glória do Senhor sobre a nossa vida. Porque, ó Deus, nós precisamos da glória do Senhor manifesta sobre nós. E nós sabemos que a única coisa que nos afasta do Senhor é o pecado. E por isso eu oro em nome de Jesus, te pedindo, ó Deus, que o Senhor derrame sobre nós da sua glória, derrame sobre nós da sua presença,
Me perdoa, Senhor, pelas falhas e faltas que temos para conosco. Como, ó Deus, como a glória do Senhor voltou para Israel, derrama mais o seu poder sobre nós. Derrama mais da sua glória. Ó Deus, nos liberta de tudo aquilo que nos impede de te servir e de adorar o Senhor com temor e com reverência ao Senhor. A Ti eu adoro, a Ti eu louvo, porque eu sei que quando eu estou contigo, nada pode me ferir, nada pode, Deus, me abalar, porque eu sei que a Sua presença é melhor, Pai. A Tua palavra diz que o salmista dizendo que, ó Deus, ele anseia a Sua presença mais do que o guarda anseia pela manhã. Ele anseia a Sua presença mais do que a corça anseia pelas águas. Bramando em graça, manda graça, vai. E assim, Senhor, nós precisamos da Sua glória, nós precisamos da Sua presença, precisamos do Teu Espírito Santo e que o Seu poder seja sobre nós, ó Deus, nos restaurando, nos curando, e assim como a glória voltou para Israel, traz a Sua glória sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre essa igreja, sobre as nossas vidas, Pai. Que tenhamos o Senhor, é o que eu te peço, no nome de Jesus, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus.
sua vida. Que a glória de Deus seja sobre você. Que a glória de Deus seja sobre a sua casa. Que a glória de Deus seja sobre os seus negócios. Que a glória de Deus seja sobre a sua saúde. Que a glória de Deus seja sobre essa igreja. Que a glória de Deus seja sobre os nossos filhos. Que a glória de Deus seja sobre essa nação. Que a glória de Deus se manifeste sobre Israel mais uma vez. Que a glória do Senhor seja vista e conhecida em nós e através de nós. É o que eu oro e é o que eu profetizo sobre mim e sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Como dizia a falecida irmã, as palmas louvam ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Eles vão continuar cantando e nós vamos ofertar e dizimar a obra do Senhor nosso Deus. Culto de quarta-feira, às 19h30, tá, gente? Eu espero cada um de vocês, amém? Amém, amém, meu filho. Nós esperamos vocês. Tem que vir, Daniel, seu pai, né? Amém. Então fica aí o aviso, o evangelismo, nós vamos fazer a camisa, vai ficar todo mundo bonitinho, amém? Para nós nos identificarmos. Então nós precisamos, quanto antes você vai participar, nós precisamos que você fale logo com a Isadora, por acaso você ainda não falou, para definir preço, não é isso? Quanto mais camiseta, eu creio que mais barato vai ficar, amém? E também culto de quarta-feira sobre a direção do irmão Tiago. Começou quarta-feira passada, quarta-feira que vem nós vamos estar aqui às 19h30. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado pela paz, pela graça, pela sua palavra. Que o Senhor nos leve em paz, que o seu poder seja manifesto sobre a nossa vida, que a nossa casa seja cheia do Senhor, que, ó Deus, todo mal contra nós seja repreendido em nome de Jesus, e que onde, ó Deus, nós estivermos, a glória do Senhor se manifeste, tanto em nós quanto através de nós. Abençoa, Senhor, o trabalho de cada um, que essa semana seja cheia de graça, que o Senhor abra as portas para o seu povo no decorrer dessa semana, que as necessidades sejam supridas e que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Senhor seja sobre nós, no nome de Jesus. Está terminado, cumprimente alguém,
Amém? Cumprimente pelo menos duas pessoas e diga assim: eu te abençoe em nome de Jesus. Vai em paz e não peques mais. Mateus, como é que encerra? Como é que encerra?